Se você já pesquisou sobre o que é IA generativa e ainda não entendeu, ouviu diversos vídeos superficiais tentando explicar sobre esse assunto, esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou explicar o que é a generativa, por qual motivo ela existe e sua grande importância pra ciência. Se você chegou até aqui e quer continuar a entender um pouco mais sobre o que é a generativa, clica no like, já se inscreve no canal, porque isso tá me ajudando a ter mais vontade de explicar pra vocês o que é IA generativa e tudo sobre IA. Beleza? E vamos lá. O que é IA generativa, no fim das contas? IA generativa, ela tem a sua ideia com a capacidade de criar alguma coisa. Imagina que lá atrás, a inteligência artificial, que foi criada em 1960 com o Perceptron, ela tinha a capacidade de fazer classificações de texto. Texto, imagem, seja lá o que for. Mas não na parte computacional, na parte escrita ainda. Que era computacional no fim das contas. Mas a partir do momento que a gente consegue criar algumas coisas, a gente tem a IA generativa, que ela gera algo. E aí você conseguir gerar esse algo, você tem uma certa diferença, porque uma coisa é você classificar entre verdadeiro ou falso, entre 1 ou 0, ou entre azul ou preto, entre maçã ou outro tipo de fruta. Outra coisa é você mostrar algo e ela gerar alguma informação a partir disso. Isso faz com que a IA, ela comece a imitar a capacidade de criação humana, ou seja, ela imita a criatividade humana, a parte de você conseguir criar algo. Isso vem da generativa. E aí, o que ela pode criar com isso tudo? Ela consegue criar textos, ela consegue criar imagens, ela consegue criar vídeos, códigos e áudios, entre outras coisas. Isso tudo a gente consegue identificar onde? No Academic Oxford Generative Artificial Intelligence, a Historical Perspective. Isso daqui é assim, circunstancial para que você entenda. É um artigo científico que eu vou disponibilizar para vocês o link no fim do vídeo. Beleza? Então a gente já sabe que a inteligência artificial, ela é a sua capacidade de criar. Mas vamos lá, onde é que surgiu a IA generativa no fim das contas? A IA generativa, ela é baseada em regras criadas em 1950 até 1980. Essas regras são regras simples, elas meio que são aproximações morfológicas e geração a partir de regras. Imagina como se fosse um bot de inteligência não artificial, um bot normal. Só que ela identificava o texto ali, sei lá, como é que você está? Aí a pessoa falava, estou bem. Ou se ela colocasse assim, estou mal, ela identificava esse estou mal e gerava outros textos a partir disso. Tipo, o que é que aconteceu? O que é que você está sentindo? Coisas desse tipo. Então você criava regras por a composição de palavras e ao comparar essas palavras, ela gerava alguma resposta. Isso era quase um chatbot por palavras-chave. A partir disso, a gente tem a segunda grande época, que é de 1980 até 2000, que são algoritmos generativos baseados em modelos. A gente começa agora a ter uma modelagem estatística e matemática com certa profundidade, então a gente consegue identificar agora regressão linear, a gente consegue entender um pouco mais sobre regressão logística, e isso tudo começa a ser embedado dentro dos modelos de machine learning e deep learning. E aí a gente consegue gerar coisas a partir das probabilidades. Então, se a gente tá falando sobre copo, e a gente tá falando sobre o copo qual é essa marca aqui mesmo? Starbucks, a gente começa a falar qual a probabilidade de estar falando de café. Ela pode estar falando de chá, mas qual a probabilidade de estar falando de café? De 85%. Então, ela começa a gerar coisas a partir da probabilidade matemática daquele conjunto de palavras estarem falando sobre algo. Isso, ela permeia toda a época do machine learning. Se você começar a estudar machine learning, você vai conseguir entender um pouco mais sobre a comparação e a probabilidade das coisas para poder gerar ou classificar algo. E aí, vamos fazer algo baseado nesse seguinte aqui. Olá, bom dia. Como você vai? Isso aqui é a frase inicial. Isso aqui é o complemento probabilístico. Como assim? Imagina, para todo olá, bom dia que existe, sempre pode vir acompanhado sobre uma segunda frase. E essa segunda frase pode ser nenhuma, pode ser como vai você, pode ser tudo bem, como você tá. E aí, esse complemento probabilístico, ele vem de um montante de dados que foram analisados e sempre viu junto dentro da frase olá, bom dia, o como vai você. Isso gera modelos significativos e que são usados até hoje. E aí a gente tem a terceira época, que é dos anos 2010 em diante, que a gente começa a entender um pouco mais sobre metodologias generativas profundas. Beber água aqui não é de ninguém de ferro. As generativas profundas,
a gente consegue entender que a gente tem bilhões de dados de treinamento. Aqui, em baseado em modelos, a gente tem agora centenas de milhares de dados. Agora a gente tem bilhões de dados para treinamento. Essas bases de treinamento são baseadas nas redes Transformers para compreensão de contexto. Isso aí, só isso de rede Transformer precisaria de uma aula inteira só explicando o que é rede Transformer, mas eu tenho que explicar um prévio antes para você entender o que é rede Transformers e entender como é que ele funciona. Aí a gente agora tem a rede Transformer para compreensão de contexto, porque ela pega uma palavra e não só gera a partir dessa palavra, ela pega o contexto de palavras que você soltou anteriormente em várias outras iterações. E aí a gente começa a ter uma geração generalizada, que é também chamada de multimodal. E como seria essa geração generalizada? A geração de texto, imagens, vídeos, etc. Isso tudo é o que a gente tem hoje em dia e que foi bem difundido assim dentro da nossa geração pelo chat GPT. E aí que a gente começa a entender por que isso é tão importante, por que essa aí é tão importante pra gente. É porque agora a gente não só necessariamente precisamos de classificação por padrão de comportamento, a gente consegue gerar algo a partir da sua criatividade. E aí, o que isso impacta no nosso dia a dia? Hoje a gente consegue utilizar esses modelos com bilhões de parâmetros treinados para codar muito mais rápido, desenvolver aplicativos muito mais rápido. Aquilo que demorariam vários dias e o custo 100% elevado, agora a gente consegue fazer isso com custo menor e fazer muito mais rápido. Isso impacta na produtividade do dia a dia, isso faz com que a gente gere mais receita com menos tempo. E também a gente consiga equalizar mais pessoas na utilização da inteligência artificial. Outra coisa bastante importante é a recuperação de informações. O que advogados, médicos demorariam dias procurando informações baseadas em reais dados de livros ou de pesquisas, hoje a gente consegue ter essa informação muito mais rápida, recuperação de informações um pouco mais assertiva e rápida, para que a gente possa colocar um livro em qualquer lugar e recuperar aquela informação, consumir aquele conteúdo e consigo resolver qualquer problema que esteja sendo imposto naquele momento. E por isso que ela tem essa sua grande importância, porque a partir da geração generalizada, multimodal, nós conseguimos compreender que o mundo começa a funcionar de uma forma diferente. A identificação de imagens bem complexas dentro da medicina, a composição de textos complexos de outros anos anteriores, a gente consegue interpretar hoje com inteligência artificial. Isso faz com que a IA seja uma base construtiva, como se fosse essencial para diversas áreas do conhecimento atualmente, fazendo com que cada pessoa que tenha consumido um pouco mais dela consiga entrar muito mais rápido numa camada de profundidade, e essa profundidade seja algo nivelar, seja algo elementar agora. E não só a pessoa que leu 200 livros vai conseguir ter aquela informação, mas uma pessoa que tem um pouco mais de curiosidade e estudou um pouco mais sobre aquele assunto, ela consiga consumir junto com a inteligência artificial algo para que o seu nível de profundidade esteja cada vez mais a fundo. E é isso que me dá um pouco de receio, um pouco de medo talvez, porque se uma pessoa comum consegue entrar num nível de profundidade avassalador, absurdo com a inteligência artificial, as pessoas que têm a capacidade de entender um pouco mais, que consomem mais conteúdos, elas conseguem ter uma profundidade que talvez seja inimaginável. E é isso que talvez possa ser um pouco de medo, de receio das pessoas. Enfim, se você gostou do vídeo até aqui, curte e comenta. Se vocês querem mais vídeos explicando sobre determinados assuntos do meu jeitão, coloca aqui nos comentários, porque eu vou gostar pra caramba de ver, eu vou responder todo mundo. E eu sei que esse vídeo ele tá respondendo coisas que o vídeo da Microsoft tá aqui embaixo, ele não tá respondendo. E os outros vídeos das pessoas também. Então clica aqui no comentei, no gostei e fala comigo. Tem um link aqui embaixo que você pode entrar em contato comigo pra, sei lá, trocar ideia comigo ou tirar dúvida ou pegar minha consultoria caso você clique aqui no link e tchau, tchau.